Se você tem um canal no YouTube ou tem algum produto digital e não tem certeza qual é o melhor regime tributário para sua empresa, cuidado, você pode estar perdendo milhares de reais por ano e nem sabe. Oi, eu sou Samuel, videomaker da Ágil Contabilidade, e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa que muitos criadores de conteúdo evitam, ou nem sequer sabem que existe. Simples Nacional ou lucro presumido? Qual regime eu devo optar? Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar o sinal claro de que você deve migrar de Simples Nacional para lucro presumido e quanto dinheiro pode estar indo embora sem você perceber. Muitos criadores abrem empresa ou ficam como PJ sem avaliar o regime tributário. Escolhem qualquer tipo de regime porque outras pessoas falaram e o resultado disso são alíquotas altas, tributação excessiva, margem de lucro apertada, sem contar que mudar de regime fora do tempo adequado pode gerar gastos desnecessários. Tudo isso fazendo com que você gaste mais imposto do que realmente precisa, reduzindo o que você consegue reinvestir no canal e ainda correndo riscos de desenquadramento. Mas o que são os regimes? O Simples Nacional é um regime simplificado, feito para micro e pequenas empresas, com limite de faturamento anual de 4,8 milhões de reais por ano. Esse regime pode ser menos burocrático e com alíquotas menores nas faixas iniciais, mas para serviços com folhas de pagamentos baixas ou margens altas, pode sair mais caro. Também temos o lucro presumido, que é um regime intermediário para empresas que faturam até 78 milhões de reais por ano e pode ser benéfico para quem tem margem de lucro real alta, podendo pagar menos impostos. Em contrapartida, exige uma contabilidade mais estruturada, escrituração e custos maiores. Mas Samuel, qual o regime certo para eu que sou criador de conteúdo? Se você fatura em torno de 300 mil reais por ano e está começando agora de forma mais simples, o Simples Nacional pode ser ideal para você, já que a margem de lucro não é tão alta e os custos não são tão significativos. Mas se você tem uma margem de lucro elevada, de aproximadamente 500 mil reais por ano, o lucro presumido seria o mais adequado para você, já que ele iria otimizar toda a questão das publis e contratos com grandes marcas. E claro, se você está preparado para uma complexidade maior em questões de tributação e em questões legais. Mas tudo isso em troca de uma economia maior. E é importante perceber que existem alguns cuidados muito importantes que vão variar na forma como você vai escolher uma dessas duas variáveis. Você deve tomar cuidado com a escolha do KENAI, já que você deve estar enquadrado na sua categoria certa, ou seja, uma atividade de criador de conteúdo ou voltado para multimídia. Se você é uma pessoa que reinveste bastante no seu canal, nos seus equipamentos, em como você vai transformar todo esse lucro em reinvestimento para o seu canal, o Simples pode ainda ser vantajoso para você. Se você está prestes a crescer muito e tem um crescimento já planejado, você deve planejar a mudança de regime no tempo adequado, para evitar surpresas desnecessárias. Lembrando que você tem até 31 de janeiro para fazer a troca desse regime e evitar o desenquadramento. Então vamos lá para um pequeno checklist que você precisa ter para poder entender direitinho como é que vai funcionar toda essa questão e do que você precisa para entender se você deve ficar no lucro presumido ou no Simples Nacional. Primeiro, verifique o seu faturamento atual e os lançamentos futuros estimados ali para os próximos 12 meses. Segundo, calcule a margem de lucro líquida, ou seja, sua receita menos os custos e as despesas. Simule os impostos em ambos os regimes. Nesse caso, uma agência de contabilidade pode te ajudar com isso, assim como a Ágil Contabilidade. Então, é só você entrar em contato com a gente no Instagram ou no WhatsApp, que a gente pode te ajudar melhor a estruturar toda essa parte financeira e contábil da sua empresa. Avalie a sua estrutura, ou seja, veja a sua equipe, como você fecha contratos com marcas exteriores e a forma como você monetiza o seu canal, já que se a sua monetização for exterior, isso vai impactar. Verifique também se o seu regime atual já está onerando e programe a migração para o início do ano. E claro, revise isso anualmente, já que um regime que foi bom nesses últimos 12 meses podem não ser tão válidos assim nos próximos 12 meses. Então, avalie direitinho para ver se realmente vale a pena seguir no que você está atualmente. É claro que escolher entre lucro presumido e Simples Nacional pode ser um pouquinho complicado e pode dar um pouquinho de dor de cabeça. E essa decisão estratégica pode mudar a forma como você vai investir e seguir com o seu canal. E se você é um criador de conteúdo, um youtuber, isso é extremamente importante para você, principalmente que está em crescimento. E é por isso que você pode sempre contar com uma agência de contabilidade de confiança para te ajudar em todas essas escolhas mais difíceis e importantes. Mas uma coisa é fácil: se você quer ver o seu canal crescendo e quer viver apenas do seu conteúdo que você cria, você deve planejar sua estrutura de forma estratégica e sempre manter atenção aos pequenos detalhes. Se esse vídeo te ajudou, já vai deixando o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo de contabilidade. E claro, comenta aqui qual regime você está seguindo atualmente. Ou então, qual outra dúvida sobre contabilidade você tem. Eu sou Samuel, muito obrigado pela atenção e até a próxima vez. Tchauzinho!